Nós estamos no período da grande batalha e esta batalha começou no céu. A batalha que começou no céu entre os anjos, uma batalha que foi transferida para o planeta Terra. É por isso que nós viemos aqui para mais uma vez falarmos a respeito desta última batalha. E esta última batalha é uma batalha final. Uma batalha que o Apocalipse fala que é a batalha do Armagedon. Uma batalha espiritual entre Deus e Satanás, entre as hostes das trevas e da luz. Então, neste exato momento, esta batalha do Armagedon entre Cristo e Satanás, entre o bem e o mal, é uma batalha que já chegou ao seu final. E nós estamos no fim desta última grande batalha do Armagedon. Então vejam, esta batalha que começou no céu foi o período que, na verdade, os anjos lá nos céus são dirigidos pela lei de Deus. E ao ser dirigido por a lei de Deus, então houve uma liberdade que Deus deu para os anjos, para que os anjos gozassem esta liberdade de adorar a Deus como Criador dos céus e da terra. Então, neste exato momento, o que aconteceu no céu? Algo estranho aconteceu no céu. Houve uma nota que discordou, um anjo que discordou lá nos céus. Este anjo era, na verdade, Lúcifer, chamado Lúcifer, o anjo comandante de todos os anjos lá no céu. Lá no céu. Então, neste exato momento, este anjo Lúcifer, ele queria, na verdade, cobiçou o trono de Deus e ele queria ser Deus. Então, sendo ele cobiçado, o trono de Deus, queria ser Deus. Então, a Bíblia nos afirma em Apocalipse 12, o seu verso 7 a 9, a Bíblia nos declara que houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos e Lúcifer também e os seus anjos batalharam contra o Cordeiro, contra Deus. Então, esta batalha que houve no céu, este anjo Lúcifer, o que ele fez? Ele queria tirar a liberdade dos anjos lá nos céus. Ele queria tirar esta liberdade que Deus deu aos anjos. Mas, na verdade, ele não conseguiu. O que ele queria é tirar a liberdade que Deus deu e colocar uma falsa liberdade religiosa. Uma falsa liberdade. Então, isto não deu certo para ele. E ele dizia aos anjos leais, os anjos de Deus, que eu vou vos dar liberdade. Porque vocês, anjos que servem a Deus, vocês são escravos de Deus por obedecerem a Deus. Dizia assim Lúcifer. Então, ele prometeu dar uma liberdade, mas que era uma falsa liberdade aos anjos leais de Deus. Então, não se achou lugar a ele lá nos céus. Então, houve aquela batalha. Então Satanás, Lúcifer, foi expulso do céu. E ao ser expulso do céu, significa que a grande batalha que começou no céu foi transferida aqui na terra. E assim nós estamos no final desta última batalha. A batalha final chamada Armagedon, do Apocalipse 16, o verso 16. Esta batalha final, a qual nós já mencionamos, que é uma luta entre Deus e Satanás, entre as hostes das trevas e da luz, entre o bem e o mal. Então, nós estamos no final desta batalha.
Amados irmãos, neste exato momento, o Apocalipse 16, o verso 13 e 14, fala a respeito desta batalha do Armagedon. E fala também dos três movimentos espirituais. Os três movimentos espirituais unidos, e que esses três movimentos, o espiritismo, o catolicismo e o protestantismo, é uma tríplice união desses três espíritos imundos que batalham contra Deus, contra a santa lei de Deus. Então, neste exato momento, esses três espíritos imundos, o profeta João, ele viu esses três espíritos imundos saindo. Um saiu na boca do dragão, que é o espiritismo, e um saiu da boca do catolicismo, ou da boca da besta, que é o catolicismo, o papado, e outro saiu da boca do falso profeta, o protestantismo apostatado. Esses três espíritos imundos se dirigem aos reis do mundo inteiro para pelejar contra Deus. São espíritos de demônios. Então, são três religiões unidas logo para perseguir o povo de Deus, o povo remanescente. É por isso que nós estamos vivendo nos tempos dos decretos dominicais. Porque pois a Bíblia profetiza claramente a respeito dos decretos dominicais. Em Apocalipse 13, o verso 16 e 17. Que nos últimos dias só será dividido duas classes de pessoas. Os adoradores de Deus guardando o Santo Sábado e os adoradores da besta guardando o domingo. Então, neste exato momento, nós estamos neste período em que as duas classes estão sendo divididas. Uma classe que vai receber a marca da besta e uma classe vai receber o sinal de Deus. Então vejam, estamos dentro desses decretos. Então, esses três espíritos imundos semelhantes a Arã também fala dos três decretos que saíram em 2020. Em 2020 saiu esses três decretos dominicais. O primeiro decreto saiu pelo espiritismo, que é o dragão. O segundo decreto saiu pelo Vaticano, Roma, onde saiu este decreto, o segundo. E o terceiro decreto é o decreto do falso profeta, o protestantismo apostatado. Também saiu no dia 2 de junho de 2020. Então, o segundo decreto saiu no dia 20 de maio de 2020 e o primeiro no dia 2 de março de 2020. Assim são os três decretos. E esses três decretos saíram por três países. Em que o primeiro país, o decreto do Espiritismo, saiu no Brasil, pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. O segundo decreto saiu no Vaticano, Roma, pela Igreja Católica. O terceiro decreto saiu nos Estados Unidos, América do Norte, pelo protestantismo apostatado, que é o falso profeta. Então, amados amigos, esses três decretos que saíram em esses três países é o período que os habitantes da terra começam a receber a marca da besta. Então, neste exato momento, queridos irmãos, nós estamos neste período que os decretos estão soando. Então, no dia 2 de junho de 2020, Donald Trump foi ao santuário do Papa João Paulo II e ele adora a imagem do Papa João Paulo II e após aquela adoração volta à Casa Branca e ele assina o decreto da imagem da besta. E dali liberou 50 milhões de dólares para que os países do mundo promovam este decreto. E a partir deste tempo, as igrejas começaram a promover o decreto dominical, a falsa paz
liberdade religiosa. Então estamos no momento da união das três religiões. O espiritismo, o catolicismo e o protestantismo apostatado. Então, queridos irmãos, essa união desses três espíritos imundos, na verdade, é uma união muito terrível para enganar os habitantes da Terra. É por isso que o primeiro decreto saindo pelo Espiritismo, pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, no dia 2 de março, o período que a Igreja Adventista aceitou o Espiritismo, se uniu com o Espiritismo, através da falsa liberdade religiosa. Então, neste exato momento, o segundo decreto saiu pelo catolicismo, o papado, Roma. Então, existem países do mundo que não aceitam a besta, não aceitam Roma e não aceitam também o protestantismo apostatado, que é Estados Unidos. Então, onde que o país que não recebe o Papa, nem recebe os Estados Unidos da América, então, esses países, quem pode entrar nesses países, só tem que ser pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Onde que o papado não entra e os Estados Unidos não entra, a Igreja Adventista entra com o Espiritismo. Então, os países que claramente não gostam do papado, não gostam dos Estados Unidos, a Rússia e a China. Então, é por isso que o primeiro decreto saiu pela Igreja Adventista, pelo Espiritismo. Então, nós estamos dentro desses decretos que estão soando. E, a partir do dia 2 de junho de 2020, as igrejas começaram a promover o decreto dominical, a falsa liberdade religiosa, dizendo que é liberdade religiosa. Esta liberdade religiosa é para você se unir com todo tipo de religião. É o ecumenismo. Mas a palavra de Deus nos chama a máxima atenção, na última hora, que nós não podemos nos unirmos com o Espiritismo, não podemos se unir com o catolicismo, com a besta, o papado, o Papa. Nós não podemos se unir com o falso profeta, que é o protestantismo apostatado. Então, o protestantismo apostatado são todas as igrejas evangélicas que aceitam o domingo, o primeiro dia da semana. Então, nesse exato momento, estamos no período desta tríplice união. É uma guerra final. Neste momento, todo ser vivente terá que tomar uma decisão em que lado estarás. A batalha do Armagedon é uma batalha que será dividida em duas classes. Ninguém estará em cima do muro e não tomará decisão. Todos têm que tomar a decisão de que lado você estará. Então, por isso que nós estamos transmitindo esta mensagem, a mensagem do terceiro anjo, a mensagem final. É uma mensagem de misericórdia para os habitantes da Terra. Que no dia 2 de junho de 2020 saiu este decreto para todos os habitantes da Terra receberem a marca da besta. E a Bíblia nos fala claramente que aqueles que receberem a marca da besta, esses receberão também a ira de Deus sem mistura de misericórdia. Receberão as pragas do Apocalipse, as 7 últimas pragas. Então é por isso que o aviso é: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe o seu sinal na testa ou na mão direita, também o tal beberá o vinho da cólera da ira de Deus sem mistura de misericórdia. Em Apocalipse 14, o verso 9. Então esta é uma mensagem final. E aqueles que receberem estas pragas e o seu tormento sobe para todo sempre, não tem descanso nem de dia nem de noite. Esta será a ira de Deus que será derramada pelos transgressores da santa lei de Deus. É por isso que Cristo vai reivindicar a sua santa lei com as 7 últimas pragas. Os habitantes da terra, por transgredir e desobedecer a lei de Deus, serão atormentados com a ira de Deus e as 7 últimas pragas. Aqueles que obedecerem os mandamentos do homem, os mandamentos
mandamentos da besta. É por isso que a supremacia papal começou de novo. Estamos no período que a perseguição se levantou em nome da liberdade religiosa. É a imagem da besta. O Apocalipse fala claramente a imagem da besta. Apocalipse, capítulo 13, o verso 15. Fala claramente a imagem da besta. Então, essa imagem da besta é a igreja unida com o Estado. Todas as religiões evangélicas unidas com o papado. Todos promovendo liberdade religiosa. A liberdade religiosa que está em cada igreja é o decreto dominical. É a falsa paz mundial. É por isso que nós estamos neste período da mensagem do terceiro anjo e o quarto anjo do Apocalipse 18 uniu ao terceiro anjo porque estamos dentro do decreto dominical. Então o quarto anjo ele anuncia a queda de Babilônia que começou em 2020. O quarto anjo ilumina a terra toda com a glória da sua luz. Caiu. A grande Babilônia se tornou morada de demônio, covil de todo espírito de ave imunda e detestável. Esconderijo de toda ave imunda e detestável. Então, na verdade, estamos neste período da queda de Babilônia. A queda de Babilônia que está querendo dizer a queda de todas as igrejas. Por promover o decreto dominical, a falsa paz, a falsa liberdade religiosa, então as igrejas caíram. As igrejas começaram a promover liberdade religiosa, todas unidas com o papado, promovendo o decreto dominical. É por isso que, neste período, os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros adventistas do sétimo dia, estarão fora das igrejas adventistas, guardando o verdadeiro sábado. Enquanto que os adventistas apostatados permanecerão dentro dos templos, guardando o falso sábado, o qual é o domingo. É por isso que vem, neste período, o Freedom 25, em 2025, que se concluirá o Freedom 25, o período que a igreja adventista vai guardar os 2 dias juntos, sábado e domingo. Então, neste exato momento, este Freedom 25, que será concluído da igreja adventista, é, na verdade, o mesmo projeto 2025 dos Estados Unidos da América do Norte. Então, tudo será concluído em 2025. Será um terrível engano para os adventistas do sétimo dia. E assim aconteceu desde os tempos remotos, no ano 313, a igreja primitiva, a igreja já guardou os 2 dias juntos, o sábado e o domingo. No ano 321, então, Constantino tirou completamente o sábado e colocou o domingo. Então, isso aconteceu no ano 321. E assim a história está se repetindo nos tempos atuais. A igreja fará o mesmo. Vai guardar ao mesmo tempo sábado e domingo a partir de 2025. É por isso que nós estamos dando este aviso. Se ainda tem adventista do sétimo dia, é o período de se decidir para estar fora dos templos adventistas para guardar o verdadeiro sábado no quarto mandamento da Santa Lei de Deus. Então, o povo adventista verdadeiro estará fora dessas igrejas, fora das igrejas caídas, guardando o verdadeiro sábado, os mandamentos do Senhor. Então, é a razão pela qual que nós estamos transmitindo esta mensagem, a mensagem final, a mensagem do terceiro anjo. Não será silenciada, tem que ser pregada. O mundo todo tem que ouvir que o Papa é a besta e o domingo é o sinal da besta e a imagem da besta é as igrejas unidas com o Papa, promovendo a liberdade religiosa. Então é por isso que os verdadeiros filhos de Deus, verdadeiros adventistas, se unirão com a nova liderança da igreja adventista do sétimo dia, fora dos templos, a qual é Elias Joaná, Deusilene Souza, é a nova liderança da igreja adventista do sétimo dia, fora dos templos. Então o povo remanescente estará fora, observando o verdadeiro sábado da Santa Lei de Deus. É por isso que a Lei de Deus diz: de que lado
em que lado você estará? Ou você obedecerá a Deus, guardando os verdadeiros mandamentos, guardando o verdadeiro dia do Senhor, a qual é o quarto mandamento, o Santo Sábado. Ou você respeitará as leis dos homens pela falsa liberdade religiosa, a qual é o domingo. A lei dos homens aqui manda guardar domingos de festa. Guardai domingos de festa. Então, este dia, guardai domingos de festa. Foi a besta do Apocalipse 13, o papado, que trouxe do paganismo. Era o dia do sol, que os pagãos adoravam o sol. Então, neste período, o papado trouxe este dia do paganismo dentro do cristianismo, dentro da igreja. E assim, hoje, as igrejas evangélicas, as igrejas protestantes, batizaram o filho do papado, o qual é o domingo. É por isso que o sinal de Deus é o Santo Sábado. E o sinal da besta é o domingo. O sinal da besta não é o chip, mas o sinal da besta é o domingo em lugar do Santo Sábado. Por isso, se alguém adora a besta, recebe o seu sinal na testa ou na mão direita, esse vai receber a ira de Deus. As pragas estão vindo. Nós estamos vivendo no período ainda dos juízos. Os juízos de Deus a caírem na terra. E esses juízos de Deus a caírem na terra é os juízos com misericórdia. É para que o povo de Deus se despertem do que está acontecendo. Que estejam decididos, estando ao lado de Deus, observando os verdadeiros mandamentos, não os mandamentos dos homens. Então é por isso que a falsa liberdade religiosa que está sendo promovida dentro das igrejas é o decreto dominical, é o sinal da besta. A falsa liberdade religiosa que o papado está a promover e a igreja adventista está a promover, todas as igrejas no mundo estão promovendo, é o decreto dominical. É o primeiro passo para você receber o sinal da besta. Então, é necessário que, neste exato momento, Deus não quer que você receba a marca da besta. Por isso que o livro de Ezequiel, capítulo 33, o verso 11, diz que Deus não se alegra com a morte de um pecador. Deus não se alegra com a perdição de um ímpio. Por isso que Deus sempre avisa. Ele não quer que o pecador, o ímpio, seja destruído. É por isso que Deus avisa, está avisando. Então a mensagem do terceiro anjo dá a máxima atenção aos habitantes da terra. É a mais terrível ameaça já feita aos seres humanos, aos habitantes da terra. Então, nós temos que nos decidir em que lado estaremos. Então, estamos dentro desses decretos que estão soando, que saiu nos Estados Unidos, América do Norte, quando Donald Trump, ele assina aquele decreto. E é neste momento que Donald Trump está a representar Constantino Moderno. Está a representar o imperador Constantino Moderno. Então, Donald Trump, ele tirou a liberdade religiosa e colocou uma falsa liberdade religiosa. O que as igrejas estão promovendo dentro das igrejas não é liberdade religiosa, mas é falsa liberdade religiosa. Porque ele tira o nosso direito para obedecermos a Deus. Então a falsa liberdade religiosa nos leva a obedecer às leis dos homens. Então é a imagem da besta. Então é necessário que os filhos de Deus tomem uma decisão. Momento de subir na balança. Em que lado você estarás nesta última hora? É por isso que nós estamos vendo grandes calamidades acontecendo na terra, no céu. Furacões, terremotos. Ainda aconteceu terremoto em Portugal e em vários estados. Está acontecendo esses terremotos. Tudo isto são juízos de Deus a caírem na terra. Mas ainda com misericórdia. Porque a mensagem final está sendo dada. E é neste período que todos devem se decidir para escolher em que lado devem estar nesta última hora. Quando finalizar esses juízos de Deus caírem na terra, as 7 últimas pragas. E assim o tempo da graça termina neste período. E assim o povo de Deus já recebeu a chuva serôdia, recebeu
outros estarão ao lado de Satanás, obedecendo às leis dos homens, a qual manda guardar aqui o domingo, que é domingo de festa. Então, neste exato momento, esta é uma mensagem final. Estamos neste período que Babilônia caiu, as igrejas caíram. Aqui não podemos mencionar a cada uma, mas, na verdade, é a sua igreja. É todas as igrejas que caíram, através do decreto dominical, através da falsa liberdade religiosa que está sendo promovida dentro das igrejas. O decreto dominical causou a queda de Babilônia, causou a queda das igrejas. Então, neste exato momento, esta queda de Babilônia é os demônios que entraram dentro das igrejas. Por isso, Babilônia se tornou moradas de demônio. Dentro das igrejas, os demônios entraram por causa da falsa liberdade religiosa, porque todos se unem para promover liberdade religiosa. Então, o espiritismo entrou dentro da igreja adventista, dentro de todas as igrejas. O espiritismo entrou dentro de todas as igrejas, se uniram com todas as religiões falsas, pagãs. Essas religiões que é contra a lei de Deus, todas se uniram, todos promovendo a liberdade religiosa. É por isso que Babilônia se tornou morada de demônio. Eles convidam a Umbanda, o Candomblé, o Espiritismo, dentro dos seus cultos, dizendo que é liberdade religiosa. E assim a Igreja Adventista, a partir de 2020, passou a educar os membros dizendo liberdade religiosa, respeite as diferenças. Se você quer que respeitem o teu sábado, respeitem o domingo do católico, respeitem a sexta-feira do muçulmano. Mas de acordo com a Bíblia, nós não podemos obedecer o domingo nem a sexta-feira, porque a santa lei de Deus nos declara, o quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o dia do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu estrangeiro, nem o teu animal, porque Deus criou os céus e a terra em 6 dias, mas ao 7º dia Ele descansou e abençoou e santificou. Então, de acordo com a palavra de Deus, o sinal de Deus se encontra no quarto mandamento. Então, Ezequiel 20, verso 12 a 20, diz que certamente guardareis os meus sábados, porque servirão de sinal entre mim e vós. Êxodo 31, o verso 12, fala as mesmas palavras. Guardareis os meus sábados em todas as gerações, para que sirva de sinal entre mim e vós. O sábado foi guardado por Deus no Jardim do Éden. Foi guardado por Adão e Eva. Foi guardado por todos os patriarcas. Foi guardado pelos profetas. Foi guardado por todos os apóstolos. Jesus guardou o sábado. Os apóstolos guardaram o sábado. No Novo Testamento, ali, de Gênesis ao Apocalipse, apenas encontramos que Deus guardou o sábado e todos os patriarcas guardaram o sábado, os profetas, Jesus, os apóstolos, o apóstolo Paulo, Maria, mãe de Jesus, guardou o sábado. Então, Êxodo 31, verso 12, guardareis os meus sábados em todas as gerações. Então, se cumpre até a última geração. Então, o sábado será guardado até esta última geração, amados amigos. Enquanto que hoje muitos líderes religiosos, na verdade, ensinam que o sábado já passou. Quando Cristo veio na terra, morreu na cruz, Ele aboliu o sábado. Ele aboliu a lei de Deus, principalmente o quarto mandamento. Amados amigos, a prova. Mas eu vou provar que Deus não aboliu. Jesus não aboliu o sábado, a lei de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 5, verso 17. Jesus diz que eu não vim abolir a lei, nem os ensinamentos dos profetas, mas eu vim para cumprir a lei. Na verdade, eu vos digo que enquanto os céus e a terra existirem, nem o I, nem o Ti vai sair da lei, até que tudo se cumpra. E eu também vos digo que a todo aquele que ensinar esses mandamentos, todos aqueles que levarem a desobedecer esses mandamentos serão chamados menor no reino dos céus. Mas aquele que guardar todos
maior no reino dos céus. Então, na verdade, esta é a palavra de Deus que nós estamos transmitindo o último aviso final, a última mensagem de misericórdia, a mensagem do terceiro anjo, do Apocalipse 14, o verso 9. É a mensagem final. Quando encerrar esta mensagem, a graça vai terminar e as pragas serão derramadas. Então, nós agradecemos por todos que ouviram a mensagem de Deus, a mensagem do terceiro anjo, a mensagem final. Chegará um momento que os filhos de Deus terão que se decidir. Em todas as igrejas. Os filhos de Deus estão espalhados em todas as igrejas. Deus tem filho honesto dentro da igreja católica. Deus tem filho honesto dentro das igrejas pentecostais. Deus tem filho dentro das igrejas evangélicas. Deus tem filhos honestos dentro da igreja adventista. Chegará o período que o momento já quase chegou. O momento já chegou. Que esses filhos honestos que estão dentro dessas igrejas caídas terão que se decidir para saírem, estarem unidos com o povo remanescente fora dos templos, guardando os verdadeiros mandamentos de Deus, o Santo Sábado. Enquanto que outros que desobedecerem estarão dentro dos templos, obedecendo às leis dos homens, às leis civis. Então, é por isso que o aviso está sendo dado. Então, todo que ouvir este aviso, é necessário que faça o balanço da sua vida, em que lado você estará. O tempo acabou. Não resta mais tempo. Pois a época que nós estamos, o nosso mundo já terminou, já concluiu os 6.000 anos de existência. E os 6.000 anos é o suficiente para Deus. Foi determinado. E entraremos no 7º milênio, que o 7º milênio é a eternidade, é o descanso. É por isso que o sábado significa descanso. Então nós agradecemos. Louvado seja Deus por todos aqueles que ouviram a mensagem do terceiro anjo.